Você já parou para pensar que o nome buraco negro pode ser um pouco enganoso quando ouvimos essa expressão? É quase automático imaginar um buraco literal, uma abertura no espaço, um vácuo que puxa tudo como se fosse uma espécie de ralo cósmico. E sim, essa imagem é até útil como metáfora, mas a verdade é que buracos negros não são realmente buracos. Eles são algo muito mais estranho, mais complexo, mais enigmático. E hoje, você vai entender o que eles realmente são. Vamos começar com o básico. O que é um buraco negro? Ao contrário do que o nome sugere, ele não é um buraco vazio, mas sim uma região do espaço extremamente densa, onde a gravidade é tão intensa que nada consegue escapar. Nada mesmo. Nem luz, nem partículas, nem informação. O que define essa região é uma fronteira chamada de horizonte de eventos. Uma vez que algo cruza essa linha invisível, não existe mais volta. Mas calma aí. Se não é um buraco, então o que é? Um buraco negro é, na verdade, o resto colapsado de uma estrela muito massiva que chegou ao fim de sua vida. Toda a matéria dessa estrela foi esmagada pela própria gravidade, até se tornar um ponto absurdamente pequeno e denso. E quando eu digo denso, estou falando de algo que tem milhões de vezes a massa do Sol em um espaço menor que uma cidade. O resultado é uma deformação tão extrema do espaço-tempo que nem a luz consegue escapar de lá. Agora imagine isso, uma quantidade gigantesca de massa concentrada em um único ponto. Isso faz com que o próprio tecido do espaço-tempo se curve em torno dele, criando uma espécie de depressão. Não é um buraco literal, mas sim uma curvatura extrema da geometria do espaço e do tempo. Se você tentar escapar dali, vai precisar vencer uma gravidade tão forte que, mesmo viajando à velocidade da luz, ainda assim seria impossível. E é aí que está o ponto-chave. O buraco negro não é uma ausência de matéria, não é um vácuo. Pelo contrário, é uma concentração absurda de matéria. Um núcleo com densidade infinita, conhecido como singularidade, é lá, nesse ponto minúsculo no centro de um buraco negro que toda a massa está concentrada. Mas aqui vem a parte mais maluca. A física que conhecemos não consegue descrever o que acontece dentro da singularidade. Todas as leis da natureza que funcionam tão bem no universo lá fora simplesmente deixam de funcionar ali. É como se estivéssemos lidando com um lugar onde o universo perdeu sua própria lógica. Tempo, espaço, matéria, energia, tudo se mistura de um jeito que não conseguimos entender com as equações que temos hoje. Então, quando falamos de buracos negros, o que realmente temos é uma estrutura física real, sólida no sentido gravitacional, mas invisível. Invisível porque nem a luz consegue sair dali, então o que vemos do lado de fora é apenas uma sombra. Um disco escuro cercado, muitas vezes por matéria em altíssima velocidade e temperatura, chamada de disco de acreção. Esse disco de gás e poeira gira tão rápido e é tão quente que brilha intensamente, emitindo até mesmo raios X, o que nos permite identificar a presença de um buraco negro mesmo sem vê-lo diretamente. E quando a gente fala em cair num buraco negro, também é importante entender o que isso significa. A gravidade dele é tão forte que, quanto mais você se aproxima, mais ela aumenta. Chega um momento em que a diferença de força entre a parte do seu corpo mais próxima e a mais distante é tão grande que você seria esticado como um fio de espaguete. Esse fenômeno é chamado, pasme, de espaguetificação. E isso acontece antes mesmo de chegar ao centro. Mas temeis, buracos negros também afetam o tempo. Sim, o tempo, de acordo com a teoria da relatividade geral de Albert Einstein, o tempo passa mais devagar em campos gravitacionais muito intensos, e não existe campo gravitacional mais intenso do que o de um buraco negro. Isso quer dizer que para alguém que está observando de fora, uma pessoa caindo em direção ao buraco negro nunca chega a cruzar o horizonte de eventos. Ela vai ficando cada vez mais lenta até parecer congelada no tempo. Já para quem está caindo, o tempo passa normalmente, e o fim chega rapidamente. Agora vem a pergunta que sempre aparece. Para onde vai tudo que entra em um buraco negro? Essa é uma das maiores questões sem resposta da ciência moderna. Não sabemos. Pode ser que tudo seja destruído na singularidade. Pode ser que a informação seja preservada de alguma forma que ainda não conseguimos compreender. Existem até teorias que sugerem que os buracos negros sejam portais para outros universos, ou que estejam ligados a buracos brancos, que seriam o oposto, lugares de onde a matéria só sai, mas nada entra. Mas até hoje tudo isso permanece no campo das hipóteses. O que sabemos com certeza é que os buracos negros são objetos astrofísicos reais, previstos por equações matemáticas e confirmados por observações. Em 2019, por exemplo, a humanidade conseguiu registrar pela primeira vez uma imagem real da sombra de um buraco negro. Foi no centro da galáxia M87, a mais de 50 milhões de anos-luz da Terra. E mais recentemente, os cientistas conseguiram observar ondas gravitacionais distorções no espaço-tempo provocadas pela colisão de dois buracos negros. Esse foi um feito monumental, que confirmou previsões feitas por Einstein mais de um século atrás
e abriu uma nova era na observação do universo. Então, da próxima vez que ouvir alguém falar em buraco negro, lembre-se, não é um buraco, não é um túnel, não é um vazio. É uma entidade real, com massa, com energia, com efeitos físicos observáveis. É uma cicatriz no tecido do universo. Um lembrete de que, por mais que avancemos, ainda há coisas que escapam ao nosso entendimento. E talvez seja justamente isso que torna os buracos negros tão fascinantes. Se você gostou dessa viagem pelos mistérios do cosmos, não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo ou amiga que adora o lado mais misterioso da ciência. E comenta aí embaixo o que você acha que existe dentro de um buraco negro. A gente vai adorar ler a sua teoria. Até a próxima!